Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã em Cristo, graça e paz. É muito bom ter você novamente conosco em mais um episódio do nosso Meditai. Eu espero que esse material, todo esse conteúdo que nós temos colocado aí semanalmente, 2, 3 vezes na semana, de algum modo esteja sendo bom para a sua vida. Nós hoje vamos falar sobre uma curiosidade muito interessante. Vamos falar sobre 2 livros na Escritura que estão intimamente ligados, apesar de estarem distanciados um do outro em quase 600 anos. Esses livros são o livro de 1 Samuel e o livro de Esther. Você já deve ter ouvido falar da história do livro de Esther, né? E de como, através da vida dessa pessoa, de Esther, né? Como que o povo judeu, que estava espalhado ali pelas terras pertencentes ao Império Medo-Persa, foram salvos da extinção. Eu sei que você provavelmente conhece essa história, mas talvez você não saiba que essa quase aniquilação total ela está diretamente ligada a um ato de desobediência que ocorreu há quase 6 séculos atrás. Ou seja, muito provavelmente, se essa desobediência não tivesse acontecido, não teríamos a história do livro de Esther para ser contada hoje, né? O que nós vemos é que, não sei se você sabe, mas esse ato falho que ocorreu lá atrás levou Deus a preparar todo um arranjo que envolveu um concurso de beleza, a deposição de uma rainha, né, para depois que Esther assumir esse posto e tal, para evitar no final que o seu povo fosse exterminado e desaparecesse por completo. Você sabia disso? Se você não sabe, meu querido, o livro de Esther conta a história de uma menina judia, órfã, criada pelo seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, né, e chamada Hadassa. Interessante, o nome dessa menina, o nome judeu dela é Hadassa. Esther é o nome persa que ela vai receber depois que passar para o harém do rei Assuero. Então a história, sintetizando rapidamente, essa menina ela vai fazer parte de um concurso de beleza, vai ficar 1 ano sendo cuidada ali com todo o trato, né, para se apresentar ao final desse período ao rei Assuero, que era o rei do Império Medo-Persa, um império que dominou ali desde ali a China, o Paquistão, aquela área se estendia pelo Oriente, chegando até ali a costa ali da África, na Etiópia mais ou menos. E o povo de Deus estava espalhado dentro desse território. O que aconteceu? Israel era dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte caiu para os persas, foi destruído. E depois de 40 anos, o reino do sul, Jerusalém, é destruída também, mas pelos babilônios. Eles vêm, tomam a cidade, levam o povo cativo 70 anos, mas depois Babilônia cai para o Império Medo-Persa. Ela cai ali mais ou menos 50 anos antes da história de Esther, já não havia mais Babilônia. Então, os judeus, que remanescentes tanto do Reino do Sul quanto do Império do Norte, do Reino do Norte, estavam espalhados nessas terras ali. Não havia judeus fora desse reino, desse império grande que se estendia, né? E o rei Assuero, ele tinha uma rainha chamada Vasti. E essa rainha desobedece o rei e ele a bane. Por isso ele abre um concurso de beleza e para escolher uma nova rainha. Quer dizer que depois que a rainha Vasti é deposta, né, é afastada do seu cargo, é banida por conta desse ato de desobediência para com o rei Assuero, há esse concurso de beleza. E então Esther, ela vai para o harém do rei e se apresenta, e ela acha graça, acha favor diante do rei Assuero, e ele ama a Esther mais do que todas as mulheres, e ele faz dela a sua rainha, ok? Essa é uma história bem sintetizada aí. Mas como nem tudo são flores, existe um camarada chamado Hamã, e esse Hamã, que vivia no reino, ele era alguém de muito prestígio para Assuero, tanto que os seus próprios servos, toda vez que Hamã passava pelas entradas dos portões, né, da entrada do palácio do rei, eles eram obrigados a se prostrar, etc, etc. Todo mundo fazia isso, menos um camarada chamado Mordecai, que era justamente o primo de Esther e aquele que cuidou dela como se fosse a sua filha. E aí é que tá, Mordecai era um judeu. Grava esse detalhe aí. E a escritura vai dizer que esse Hamã, ele é um agagita.
E quando ele sabe, ele descobre que Mordecai era judeu, né? Por um acaso, a mesma nacionalidade de Esther, né? Ele então arma um plano e ele, pela sua influência, pela sua proximidade com o rei, ele faz com que Assuero assine um decreto, definindo que num determinado dia todos os judeus do império fossem exterminados, fossem mortos. Lembrando que nesse tempo não havia mais nação de Israel, né? Então o que acontece? O povo estava agora espalhado pelas províncias do império, como diz lá a palavra de Deus. Então vamos ler aqui, ó, um textozinho rápido aqui no livro de Esther, no capítulo 3, a partir do verso 6. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achava que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Ramã, a fim de escolher um dia e mês para executar o plano, e foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei, se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute este trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel, selo do dedo, deu a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. E assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados, e Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores de várias províncias, etc. E as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do segundo mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Viu isso? Então, assim, seria um massacre. Um povo subjugado, sem armas, indefeso, seria exterminado até o último judeu, do mais velho até mulheres, crianças, grávidas, o que tivesse ali. E todos os seus bens seriam saqueados. Pois bem, mas o que isso tem a ver com um pecado ocorrido 6 séculos atrás? Vamos entender. Então vamos lá. O link entre esses dois tempos, em Esther e 1 Samuel, lembra que nós estamos falando ali o tempo de 1 Samuel, nós vamos falar sobre o reinado de Saul. Isso aconteceu mais ou menos por volta ali do ano 1000, 1050, 1030, 1050 antes de Cristo. E o tempo da história de Esther é por volta do ano 480, 485, por ali. Então nós estamos falando ali de 600 anos. Então o link entre esses dois tempos está ali nos versos, no verso 1 do capítulo 3 e no verso 10, que diz assim, verso 1: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, Xerxes ou Assuero, tá? Honrou Amã, filho de Hamedata, o Agagita, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Verso 10. Em vez disso, o rei tirou seu anel, selo do dedo, deu-o a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, o Agagita. Essa palavrinha, o Agagita, Amã é um Agagita. Mas o que significa isso? Não existiu nunca na história bíblica um povo chamado Agagitas, né? Nunca houve. Então, de onde vem essa expressão, Amã, o Agagita? E a gente vê isso logo no primeiro, né? Algumas traduções vão facilitar, vão dizer, descendente de Agag. Então, nós vamos ver que Amã era descendente de um rei amalequita chamado Agag, e inimigos dos judeus, como nós sabemos que os amalequitas eram. Então, a gente vai dar uma volta no tempo e vamos lá em 1 Samuel 15, para a gente entender um pouquinho como é que isso acontece. Só para você entender o contexto daquilo lá, né, uma ocasião em que os israelitas eles eram comandados pelo rei Saul e eles estavam prontos para lutar contra os amalequitas. E esses amalequitas, eles eram arqui-inimigos do povo judeu. Eles atacaram Israel lá atrás, na época que o povo estava peregrinando no Êxodo ainda com Moisés, naquele episódio em que Moisés precisa ficar com os braços levantados para que, né, o povo vencesse. E era uma ocasião em que Israel ainda estava muito indefeso. Israel tinha acabado de sair do Egito, o povo mal tinha um exército treinado para se defender. Então Deus dá livramento para o seu povo, mas foi um ato covarde dos amalequitas. E por causa disso, Deus ele jura que haveria de riscar os amalequitas do mapa. E essa missão foi dada ao rei Saul.
Porém, Saul desobedece a Deus e ele não extermina todo o povo. A gente vai ver isso agora em alguns versos, que, começando lá pelo capítulo 15 de 1 Samuel, que diz assim, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas, Deus falando, e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho de Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag. Deus havia mandado exterminar, mas ele capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor dos bois e das ovelhas, os bezerros gordos e cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então essa aqui foi a falha de Saul, que lá atrás, por conta de um ato de desobediência a Deus, permitiu que Agag sobrevivesse. Depois vai haver todo um cenário em que Samuel vai aparecer ali, vai questionar a atitude de Saul e ele mata Agag. Mas esse episódio, ele marca justamente um ponto de virada e cria ali um problema, porque muito provavelmente outros fugiram, não somente Agag, mas outros escaparam e fugiram, quando a ordem era para que ele exterminasse a todos os descendentes dos amalequitas. Então veja, queridos, por causa desse ato falho de Saul, 6 séculos depois, praticamente, quase 600 anos depois, surge um personagem chamado Ramã, um descendente desse rei amalequita, inimigo dos judeus, e trama um plano que por muito, mas por muito pouco, não acabou de vez com o povo de Israel. Entenda que vários povos naquela época sumiram, foram simplesmente exterminados. Não existem mais filisteus hoje em dia. Não existem mais os edomitas. Sumiram. Vários outros povos desapareceram completamente. E Israel seria um desses povos aí. E mais uma vez por um ato de covardia de um amalequita. Porque quando o povo estava lá no deserto totalmente indefeso, eles fizeram de tudo para acabar com a nação de Deus. E agora um descendente desse Agag, um agagita, né, vem com sangue nos olhos para tentar se vingar por esse ato de desobediência. Se Saul tivesse feito o que Deus mandou fazer, Deus antevendo, e muitas vezes, isso é interessante porque muitos de nós avaliamos às vezes as ações de Deus debaixo da nossa ótica limitada, mesquinha. Não conseguimos enxergar mesmo distanciado dos atos. Mas aqui está um exemplo de um porquê de Deus mandar exterminar todo mundo, acaba com tudo que está aí. Ah, mas é um ato duro. Ah, e a gente vem com aquela nossa justiça querendo entender um ato de Deus. Mas está aqui uma explicação. Deus sabia que esse povo, ele não ia parar. E numa ocasião em que Israel está espalhado por um império gigantesco, indefeso, subjugado, exilado, sem terra, expatriado, aparece um descendente daquele povo lá atrás, alguém que escapou, e com sangue nos olhos e determinado a acabar com tudo, inclusive na mesma proporção, mulheres, crianças, tudo, destruir na mesma moeda. Mas o Senhor então faz toda o Senhor cria a história de Ester. A história de Ester é uma história de amor e de misericórdia, em que Deus faz toda uma ação, sai uma rainha que desobedece ao rei, o rei abre um concurso de beleza, coloca lá um ano uma jovem judia, órfã de pai e mãe, fica lá um ano sendo cuidada naqueles tratamentos de beleza, e ela cai nas graças do rei, se torna rainha, e Ester ela tem um momento em que ela tem que tomar uma atitude que poderia pôr em risco a sua vida, porque ninguém poderia se apresentar ao rei sem que fosse chamado, e ela faz isso, ela se arrisca, e o rei estende o cetro para ela e permite que ela então fale, e é quando ela então
abre o coração e fala daquele plano. Isso permite que os judeus, né, é interessante uma coisa, há uma curiosidade muito interessante. Esse decreto, não sei se você sabe, existem várias curiosidades no livro de Esther, mas esse decreto de Hamã jamais foi revogado, sabia disso? Esse decreto nunca foi revogado, porque isso simplesmente era uma determinação, né, dos medos e dos persas. Assuero simplesmente ele emitiu um segundo decreto, permitindo que os judeus pudessem pegar em armas e se defender. E isso foi feito, e eles conseguiram se defender e assim não foram exterminados. Mas esse decreto permanece até hoje, inclusive. Uma outra curiosidade interessante, né, é que por causa desse livramento, né, poderoso, hoje existe uma festa em Israel, até hoje, os dias de hoje. As crianças vão lá, se vestem de Homem-Aranha, vestem uma roupa de super-herói dos cachorrinhos e tal, e o pessoal sai para festejar, que é a festa de Purim, a festa do livramento, né? A festa da libertação é comemorada em Israel todo dia 25 de fevereiro até os dias de hoje, que foi o dia em que Israel, os judeus, puderam pegar em armas e se salvar de uma aniquilação certa. Então, o que fica de lição para a gente nessa curiosidade toda, queridos? Primeiro, Deus tem sempre o controle de tudo, Ele tem a última palavra e os seus atos são perfeitos. Isso a gente nunca pode desconfiar. Nenhum cristão pode olhar para a Escritura e tentar julgar alguma coisa pela nossa ignorância, como bom ou mal, um ato bom ou ato falho de Deus, porque Deus é soberano em todas as suas ações, né? Uma outra coisa, um outro princípio, está lá na atitude de Samuel, né? Deus diz assim, ó, lá para Samuel diz assim para Saul, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha só que coisa interessante, porque nós vivemos num tempo em que o sacrifício, a expiação através do sacrifício, era que, teoricamente, aproximava o homem de Deus. Mas olha só que coisa maravilhosa, já sinalizando alguma coisa no futuro. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia. Então, fica esse entendimento de que nós devemos confiar no nosso Deus, os seus atos são perfeitos, a nossa obediência a Deus precisa ser irrestrita, sempre. E não faz sentido que a gente desconfie de nada daquilo que Deus faz. Deus tem presciência e a sua sabedoria, a sua capacidade de ver o futuro, faz com que Ele saiba os melhores caminhos que nós devemos seguir, e Deus sempre vai preservar a vida dos seus escolhidos, né? Também nos mostra uma lição de como Deus nos ama e como obedecê-lo é o melhor a ser feito, sempre, em qualquer ocasião, mesmo quando nossa justiça e os nossos valores humanos tentam subverter o julgamento perfeito de Deus. Já vi muita gente questionando como é que Deus pode fazer isso, como é que Deus está ali, dá uma explicação. E talvez também com essa história, né, de tudo isso que a gente percebeu, a gente viu aqui, nós possamos ainda nos apegar mais ao Senhor, nos apegar mais à sua palavra, confiar integralmente nos conselhos de Deus, porque é do Senhor que vem a palavra certa, é do Senhor que vem aquilo que é perfeito para a nossa vida, vem o caminho correto, né? E Deus é sempre aquele que sempre vai fazer o melhor para abençoar a vida dos seus filhos. Amém, queridos? Vamos confiar em Deus, porque dele é sempre a melhor escolha e a palavra final. Deus nos abençoe.